Olá, olá, pessoal. Vou esperar vocês aqui. Estamos entrando ao vivo, como havíamos combinado. Quem for entrando, vamos me ajudando aí a falar se está tudo certo, se vocês conseguem me ver. Vamos lá, Cristiane. Cristiane, você foi a primeira aqui, me faz um favor. Me fale se você está conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Me ajuda aí, pessoal. Coloca um estou conseguindo te ouvir, porque daí eu consigo saber se está tudo certo aqui. Oi, Cláudia, tá conseguindo me ver bem? Ah, ok. Então vamos lá, pessoal. Eu não, é a primeira vez que eu entro aqui ao vivo nesse esquema de comunidade aqui. Não sei muito bem o que fazer, mas vamos lá. Tá ok, áudio ok. Obrigada, Cristiane. Vamos esperar. A gente, bom, vamos lá. Nós anunciamos, né? Conversamos aqui com vocês e falamos durante a semana que nós faríamos essa livezinha aqui de boas-vindas, né, para o nosso grupo. E combinamos às 3 horas. Eu corri super para estar aqui agora com vocês. E então eu vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Se vocês puderem me ajudar, indo lá na comunidade, avisando que eu estou ao vivo, porque daí se eu sair daqui, eu acho que eu devo cair, né? Não sei exatamente. Mas é isso. Bom, vocês que estão aqui, ó, vão me contando da cidade que vocês são, o que vocês fazem como profissão, se vocês estão na ativa, na psicopedagogia ou na pedagogia. Conta aqui para mim, para a gente poder ir se conhecendo, como a nossa ideia, né, aqui da comunidade é realmente para ficarmos mais próximos, né? Então, eu queria conhecer um pouquinho melhor vocês. Então, por favor, me comenta aqui, Cláudia, Cristiane, Heloísa, comenta aqui para mim de que cidade que vocês são e o que vocês fazem como profissão, para a gente poder começar aqui a nossa conversa. Não dá para ver? Dá. Os comentários não estão rolando aqui para mim. Ah, agora consegui. Então vamos lá, me conta aqui, pessoal. Já estamos aqui com 10 pessoas. Conte aqui para mim de onde você é e o que você faz como profissão. Me ajuda aí. Para a gente ir se conhecendo aqui. E eu vou aqui no meu celular avisando o pessoal da comunidade para entrar, para a gente poder começar aqui a nossa transmissão. Ai, que engraçado. Aqui pelo celular eu consigo ver o comentário de vocês, mas vamos lá. A Cláudia aqui falou que ela é de Araraquara e é pedagoga há 27 anos. Eita, Cláudia, experiência, hein? 27 anos na profissão. Bastante experiente. Bom, pessoal, enquanto isso eu vou falando aqui, então, ó, por favor. Faz o favor, é isso, a Geni já comentou lá, começou. Me ajuda aí, comenta aí na comunidade que a gente começou para poder dar tempo de todo mundo entrar rapidão. Sábado, né? Final de semana, a gente quer descansar, então é meio complicado, mas vamos lá. É o seguinte, o primeiro que eu queria dar boas-vindas para você, né? A gente está aqui com uma nova comunidade. A minha intenção é fazer essa interação mais rápida com vocês, poder fazer mais lives, poder discutir sobre assuntos, né, da nossa profissão, assuntos também do nosso dia a dia e da nossa vida. E por aqui a gente consegue esse contato mais rápido com vocês. Eu gosto muito dessa interação, né, de poder conhecê-las, saber um pouco da história de vocês também. Então, o nosso intuito aqui é compartilhar todos os conteúdos que eu tenho no meu site. Eu não sei se todos vocês aqui me seguem também no Insta, porque eu estou sempre fazendo story lá todos os dias. E também poder vir aqui, né, para a gente
conversar um pouquinho, falar sobre assuntos aí da nossa área. Então, é o seguinte. Eu queria que você... agora eu tô vendo os comentários, eu tenho que rolar para baixo, perdão. Obrigada aí, vocês estão me ajudando. Então, é o seguinte. Temos aqui a Rossana, que é de São José do Rio Preto, e tá iniciando aqui como psicopedagoga. Seja bem-vinda. Profissão que nos exige muito esforço, mas uma profissão maravilhosa. Não tem como falar outra coisa. A Silvana é do interior de Salvador, que bacana! E ela é psicopedagoga e futuro neuropsicopedagoga. Muito bem, seja bem-vinda também. A Cláudia está me dizendo que essa troca é de imensa valia. Muito obrigada, Cláudia. Eu realmente espero poder contribuir com vocês. Juliana do Rio. Bom, é o seguinte. Vamos começar aqui, ó. Eu pensei em alguns assuntos para conversar com vocês aqui de boas-vindas, né? E aí eu quero que vocês comentem aqui o que vocês preferem, né? Que a gente converse aqui. Eu tenho percebido muitas dificuldades, né, na grande maioria aí das profissionais. Primeira dificuldade, encontrar paciente para o consultório, né? Então, como a gente vai buscar a nossa clientela? E o segundo assunto é um pouquinho sobre o processo de intervenção. Eu até lancei um vídeo, acho que foi antes de ontem, no canal no YouTube, falando um pouquinho sobre o processo de intervenção. Então, vamos fazer o seguinte, vocês que já estão aqui, coloquem aqui para mim, se vocês preferem que a gente converse hoje sobre como fazer a captação de pacientes, ou se vocês preferem que a gente converse um pouquinho sobre intervenção. E aí, eu posso falar o assunto que interessa mais para vocês. Claudinelli, interior de São Paulo, que nem eu. Muito bem. Stephanie. Boa tarde, Stephanie. Sandra, enfim. Então, vamos lá, pessoal. Vocês preferem o quê? Que a gente converse sobre intervenção ou sobre captação de paciente? Vamos voltando aqui, ó. Vamos ver. Intervenção. Acho que o pessoal está curtindo a intervenção aqui, hein? Processo de intervenção. Vocês estão com a agenda cheia, então. Muito bem. Boa tarde, Janaína. Intervenção. A Marcela de Itajubá, Minas Gerais. Bom, então vamos lá. Para quem está entrando aqui, ó. Vocês preferem um assunto de intervenção ou de captação de paciente? Ou então a gente pode também tentar aí fazer um mescladinho aí sobre os dois assuntos. Acho que intervenção está ganhando. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu não tenho muito como... Eu estou tentando ver aqui as perguntas e também eu vou falar um pouquinho. Então, faz o seguinte. Como a gente está aqui para interagir, somos uma comunidade, eu estou aqui para compartilhar com vocês. Eu vou falando aqui, mas qualquer dúvida vocês vão escrevendo e eu vou tentando responder aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de intervenção. Na faculdade, né, a gente aprende até que razoavelmente bem, né, o processo de avaliação. E o processo de avaliação, a gente conta aí com as nossas sessões avaliativas. Alguns profissionais fazem aí a sessão avaliativa entre 8 a 10 sessões, né? Outros até acabam estendendo um pouquinho para 12 sessões. E aí, depois que a gente faz a avaliação, você reúne todo o conteúdo e vai para a intervenção. Uau, aí começa o problema. Então, eu recebo assim nas minhas redes sociais exatamente isso. Dani, eu tenho um paciente que eu descobri que tem um déficit atencional. E agora? Né? O que eu uso para fazer a intervenção com esse paciente? Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, por favor, né? E isso eu até falei no meu vídeo, é que nós não temos uma receita pronta. Por exemplo, eu tenho um paciente com TDAH, vou aplicar isso, isso e isso. Nós não trabalhamos necessariamente com testes fechados. Nós somos de áreas de humanas e por isso que o processo de avaliação, ele vai te direcionar para o processo de intervenção. Tudo que eu colhi, né, dentro do meu processo de avaliação é onde eu vou usar, né, essas informações para intervenção, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, parem de ficar buscando material. Claro, a gente tem hoje muitos materiais de
de intervenção, assim como também de avaliação, mas o fato é que eu preciso entender o meu paciente para saber o que eu vou utilizar com ele, ok? Aí, dentro disso, o que eu percebo, né? Acho que talvez vocês que estejam aqui já saibam, eu também sou supervisora. E na supervisão, eu recebo as meninas exatamente assim, Dani, olha, tá tudo aqui. Eu fiz essa variação, né? E agora eu tenho várias informações sobre o meu paciente. E como que eu vou fazer o projetinho de intervenção? Quando a gente começa, a gente tem 1, 2, 5 pacientes, é mais fácil. Quando você tem uma demanda grande, né, como eu, graças a Deus, hoje tenho, se você não tem uma estrutura de intervenção, você não consegue lidar com todos os seus pacientes e todas as suas demandas. Então, assim que você fechou o seu processinho de avaliação, já precisa criar o processo de intervenção, tá? E esse processo eu realmente faço, tenho um documento, que eu escrevo ali o nome do meu paciente, né, a queixa que ele chegou para mim, quais foram os resultados que eu obtive nos meus testes. Então, eu tenho uma visão geral do meu paciente, e aí eu começo a trabalhar com os blocos interventivos. Então, pessoal, anota essa, porque essa dica é sensacional. Então, vamos lá. Isso é uma coisa que eu criei, tá? Não tem aí nenhuma literatura em relação a isso. É um processo que eu criei para intervenção e que para mim tem dado muito certo. Então, eu trabalho com blocos. Por quê? Vamos pensar o seguinte, o seu paciente está com defasagem escolar, seja ela por ordem, sei lá, né, comportamental, emocional, ou até mesmo neurobiológico. E aí, chega na intervenção, quando nós somos novas na profissão, a gente vai para a intervenção cheias de materiais, cheias de jogos, cheias de documento, achando que quanto mais eu trabalhar, melhor será o meu retorno, ok? E nem sempre é assim. Se eu tenho um paciente em defasagem, eu estou falando de um paciente que vai precisar de repetições dentro do meu trabalho. Aquilo que normalmente a escola não consegue entregar, porque o conteúdo, né, ele está ali passando. Então, a gente precisa trabalhar com a visão de repetição de trabalho. Então, primeira coisa, entendam isso. Nós não podemos ir para uma sessão interventiva cheia de materiais. Eu normalmente trabalho de 2 a 3 áreas, né, de intervenção em cada sessão. Não faço mais do que isso, ok? Primeira dica para vocês. Segunda dica. Como que eu faço o meu bloco? Então, vamos pensar aqui no estudo de caso, tá? Eu tenho um paciente que eu descobri lá, né, durante o meu processinho de avaliação, que ele tem um déficit atencional, né? Vamos pensar aí num transtorno da aprendizagem, né, o TDAH. E aí, o que eu faço com esse paciente? Esse paciente chegou, vamos, né, continuar no estudo de caso. Chegou com o TDAH para mim e essa criança não é alfabetizada. Então, ela tem lá os seus 7 anos e ela não consegue ainda fazer junções, ela não entende sílabas, ela não entende sons, não articula, enfim. Então, o que eu vou trabalhar? Eu avaliei e agora eu vou separar os meus blocos de intervenção. Qual é o meu bloco mãe, né? O meu bloco principal dessa criança? Então, trabalhar com ele o processo de alfabetização. Então, esse é o meu primeiro bloco, é o bloco que vai comandar as minhas sessões, ok? Por quê? Porque isso é aquilo que está gritando no meu paciente, é aquilo que eu preciso recuperar com ele, que ele não está conseguindo, né, passar por um processo de alfabetização de maneira saudável. Então, esse é meu bloco principal, ok? Dentro desse bloco, eu tenho os meus subblocos. O que são os subblocos? Bom, eu vou trabalhar a alfabetização, mas o que tem dentro da alfabetização, né? Então, dentro da alfabetização, eu tenho que trabalhar o quê? Consciência fonológica, eu vou trabalhar a fonoarticulação, eu vou trabalhar a literação, eu vou trabalhar rima, eu vou trabalhar, enfim, sílabas, construções de palavra, fonema, tudo que está envolvido com a alfabetização. Esses são os meus subblocos, tá? Vou descendo aqui para ver vocês, o que vocês estão comentando aqui, ok? Consegui construir o meu bloco principal e o meu subbloco. Ok, isso é um trabalho mais ligado ao pedagógico, certo? Certo. Agora a gente vai para uma outra visão dentro do mesmo paciente.
Se esse paciente também chegou para mim, como eu falei, com um transtorno, né, um déficit de atenção, eu vou precisar trabalhar o que de forma cognitiva com o meu paciente? Eu vou precisar trabalhar as áreas de inabilidade dele, que normalmente são atenção, memória e planejamento, ok? Então, esses são os meus blocos cognitivos. Então, tá dando para acompanhar? Põe aqui para mim se está dando para acompanhar, se vocês estão entendendo. A gente está com 2 blocões aí. O primeiro bloco, que é o bloco pedagógico, que eu vou estruturar o meu processo de alfabetização. E eu tenho um outro bloco cognitivo, que é o bloco ali que eu vou trabalhar as nossas conhecidas funções executivas, que são tão faladas hoje em dia, tá bom? Então, eu vou permear entre esses 2 processos, tá? Isso eu estou dizendo a grosso modo, claro. Se eu tenho um paciente aí que tem um TDAH, ele também vai ter uma dificuldade em autorregulação, ele vai ter uma dificuldade em trabalhar com as emoções dele, né? Em segurar aquilo que ele sente, em conseguir se acalmar, em conseguir se concentrar. Esse é um bloco mais ligado ao processo de comportamento, tá bom? Mas vamos pensar. Eu sentei e vou estruturar minha intervenção. Olha que incrível! Se eu trabalhar com blocos, pessoal, como eu estou dando aqui a dica para vocês, e olha, essa dica é valiosa, porque nunca ninguém falou. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Sobre estruturar uma intervenção por blocos, tá? Até porque fui eu que inventei. Mas eu estou dizendo assim, porque isso é tão legal, porque isso vai estruturar demais o trabalho de vocês. Então, vamos lá. A gente faz isso, ó. Coloquei o nome do meu paciente, ponho meu blocão primeiro lá, escrevo. Processo de alfabetização. Meus subblocos, trabalhar o que dentro da alfabetização? Preencho lá. Aí faço do ladinho outro bloco. O bloco principal, né, de uma criança com TDAH. Trabalhar as funções executivas. Dentro das funções executivas, o que eu vou trabalhar? Atenção, memória e planejamento. Certo? Esses são os subblocos. E aí, claro, a gente vai estar falando aqui de uma questão mais específica, né? E por isso a avaliação importa. Dentro disso, meu paciente pode ter outras inabilidades também. Eu estou falando aqui de forma bem ampla, tá? Mas aí, eu vou então para o bloco, eu fiz o bloco pedagógico de intervenção, fiz o bloco do cognitivo, das minhas funções executivas, e eu posso também fazer o meu bloco aí de intervenções ligadas à parte emocional dessa criança. Então, se essa criança é uma criança que, enfim, tem uma dificuldade muito grande com frustração, uma dificuldade muito grande em controlar as suas emoções, uma criança agressiva, ou então uma criança muito sensível, que chora muito, ou que tem dificuldades ali no seu processo emocional, eu também posso preparar um bloco de intervenção do processo emocional, certo? Claro, nós não somos psicólogas, né? A gente tem que saber o limite aí, até onde a gente pode trabalhar com o processo emocional, mas eu tenho o meu bloco emocional. Então, quando vocês fazem isso, vocês separam a intervenção por blocos, por áreas, isso fica muito mais fácil, tá? Porque o que eu percebo as meninas chegam para mim com processo de intervenção todo embaralhado, né? Então, embaralha a questão pedagógica, com funções executivas que são ligadas ao treinamento, com fatores comportamentais, emocionais, e aquela salada de frutas, e a gente não consegue separar, tá bom? E para a intervenção ser efetiva, eu preciso separar os blocos de trabalho com o meu paciente, tá bom? E aí eu vou ter aquela folha, né? A minha arquiteturinha ali, né, do meu processo de intervenção. Eu vou olhar aquela folha e eu vou ter uma noção ampla do meu paciente. Então, ali, eu sei todas as áreas que eu preciso trabalhar com ele, né, os meus blocos interventivos, e vou saber exatamente o que trabalhar, ok? Tá dando para entender esse primeiro processo na construção? Põe aqui para mim esse ok. Põe aqui, Dani, tô entendendo, que daí eu vou passando pro resto. Depois eu respondo aqui as perguntinhas de vocês que não são necessariamente do assunto. Tá, vocês estão me acompanhando aqui, ó, põe aqui se vocês estão entendendo esse primeiro processo que eu tô comentando aqui sobre intervenção. Vamos lá, vou esperar vocês responderem para eu poder continuar. Põe um joinha, um ok, qualquer coisa. Ok. Tá dando para entender? Beleza. E vocês estão gostando dessa visão de blocos? Muito bem. Obrigada, gente. Estou amando aqui vocês interagindo comigo. Não me deixem sozinhas, por favor.
Ah, tudo certo, ótimo. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu fico tão feliz de poder ensinar vocês, sério, porque eu sei o quão importante é poder contribuir, né? Vocês terem uma visão de outra profissional, né? Enfim, eu também trabalho com processo de supervisão e nem todo mundo tem condições de ter, né, a supervisão. Opa, travou. Então, como nem todo mundo tem condições de ter a supervisão aí, eu fico muito feliz de poder passar aqui para vocês um pouquinho do que eu passo na supervisão, né? Ok. Cristiane. Ah, entendi, Cristiane. Dani, parece que caiu uma escama visual, abriu o horizonte. Isso aí, Cristiane. Exatamente isso que eu estou aqui fazendo com vocês. Eu quero abrir os olhos de vocês, eu quero que vocês melhorem na atuação de vocês, eu quero que vocês sejam profissionais aí, assim, de sucesso. Então, eu estou aqui para compartilhar. Não sei tudo, obviamente, né? Mas tudo que eu puder e que eu tiver aqui dentro de mim, eu puder compartilhar com vocês, eu farei aqui na nossa comunidade. Estou amando vocês aqui conversando comigo. Então vamos lá, posso continuar? Acho que posso. Ok, então é pena, gente, que eu não tô com nenhuma estrutura aqui para mostrar para vocês. Mas como vocês estão aqui na minha comunidade, logo mais eu mostro para vocês uma folha minha, tá? Com todos esses bloquinhos que eu tô falando para vocês. Aí eu pego lá uma estrutura de um paciente meu e disponibilizo aqui para vocês, tá? Para ficar mais funcional também, tá? Então, ok, bonitinho, sentei lá, fiz o meu plano de intervenção, separei os meus blocos, né? Dentro do cognitivo, do pedagógico, do comportamental, né? E claro que quando a gente está falando de intervenção, a gente também está falando de processos lúdicos, né, pessoal? A gente pode trabalhar com jogos, né, de intervenção. Eu amo jogos que trabalham funções executivas. Eu acho que nós precisamos ir. Eu comecei na área em 2011, eu me formei, e nós não falávamos muito sobre funções executivas, né? Um pouquinho depois, aí mais para frente, que a gente começou a falar sobre isso, e hoje a gente tem trabalhado bastante com isso, né? E eu super entendo, e é importante, bom, vocês aqui, né? Eu peço que, por favor, estudem sobre funções executivas, né? A gente aprende muito na pedagogia a parte pedagógica mesmo, né? Como fazer o trabalho, como estruturar uma intervenção ali ligada ao pedagógico, mas a gente não trabalha muito com funções cognitivas, né? E a gente tem percebido no consultório que grande parte da nossa demanda são crianças que precisam fortalecer, serem estimuladas no processo cognitivo. Então, vamos seguindo aqui. Ok. Tá, acabei de montar os meus bloquinhos bonitinhos, então eu já tenho ali, né, o que eu quero fazer com o meu paciente. Aí vocês já podem escrever também ali o que vocês vão utilizar como material. Então, vamos lá. Eu vou para a minha primeira sessão, né? E aí, o que eu faço? Né? Voltando ao que eu falei no começo, né? Que as pessoas vão para a intervenção ali com a sua maletinha cheia de coisas, ainda mais quem vem da pedagogia aí, né? Que é super focada nessa questão de materiais, né? Só que aí, pensa comigo, eu tenho um paciente que está em defasagem. Então, esse paciente, ele vai precisar que eu estimule ele dentro do tempo de resposta desse paciente. Então, se eu começo um trabalho, vamos pensar, não sei se vocês também trabalham assim, mas a gente trabalha aí com 50 minutos de trabalho no consultório, né? Então, eu faço aqui, né, como eu trabalho, vou explicar para vocês como eu trabalho. Eu faço 50 minutos com a criança e 10 minutos finais para dar o total de 1 hora. Eu faço uma devolutivazinha ali, rapidinho com a família, né? Falo como que foi o trabalho, como que a criança se saiu, pergunto também como foi a semana dela, se tem alguma notícia nova, alguma questão que a gente precisa trabalhar. Então, você tem ali 50 minutos, mais ou menos, né, de trabalho com o seu paciente. Se você propor para ele mais do que 3 intervenções, né, eu tenho certeza que vocês vão confundir o paciente ao invés de auxiliar o seu paciente. Então, o que acontece? A gente vai lá, começa a fazer uma atividade, acabou aquela troca, já vai para outra, já vai para outra, para outra e começa a mudar. Isso quer dizer que o seu paciente ele não teve tempo, normalmente, suficiente para sintetizar esse conhecimento que você quer trabalhar. Então, vamos pensar no bloco.
Vamos trabalhar por sessão, pessoal, duas partes do seu bloco. Então, como que eu trabalho? Vamos voltar lá no que eu falei, né? Trabalhando ali a ideia do paciente, né? Do estudo de caso aqui. Então, eu estou com um paciente com dificuldade na alfabetização. Então, eu levo para minha intervenção uma parte do meu bloco de alfabetização. Então, eu trabalho com ele ali algumas questões de alfabetização, seja consciência fonológica, que eu acho extremamente importante a gente trabalhar, e alfabetizar através de processos fonológicos. Então, eu posso trabalhar isso com a minha criança, posso trabalhar rimas, aí você escolhe o que você quer. Junto com isso, leve também um bloco cognitivo para a sessão. Então, eu vou trabalhar, um exemplo, na minha primeira sessão, um bloco do processo de alfabetização e um bloco cognitivo. Então, eu fico ali trabalhando com o meu paciente. Meio tempo da minha sessão, eu vou trabalhar processos de alfabetização e a outra metade do tempo, eu vou trabalhar com as funções executivas. Eu posso trabalhar com ele a parte de memória, de atenção, coordenação motora, espaço temporal, rastreio visual, enfim, o que vocês acharem que tem a ver com o paciente de vocês. Então, trabalhem numa sessão 2 a 3 atividades, tá bom? E martele bastante nessa atividade. Crianças em defasagem precisam de repetições, tá bom? Eu não posso trabalhar várias coisas ao mesmo tempo porque isso vai confundir a criança e não vai dar tempo de sintetizar o conhecimento dela, tá bom? Então, assim, não tenham ansiedade como profissionais. Nós precisamos entender que nós somos terapeutas da aprendizagem. E terapeuta da aprendizagem, o próprio nome já diz, eu estou num processo de terapia, né? Eu estou num processo que ele é mais lento. Então, eu faço intervenção, estimulo meu paciente e aguardo resposta. Na outra semana eu vou atendê-lo, faço novamente. Eu estou parando um pouquinho aqui porque está dando uma travada. Então, eu vou de novo, na outra semana. Trabalho com a minha criança, estimulo a minha criança, espero o resultado. Não adianta eu encher essa criança de milhares de atividades. Internet nos ajude. Gente, caiu alguma coisa aí ou tá ok? Dando uma travadinha aqui para mim. Então, não adianta eu ensinar essa criança, assim, enfim, levar muitas coisas e trabalhar com ela ao mesmo tempo, tudo isso. Né? Isso não funciona no processo de terapia da aprendizagem. A gente trabalha por blocos, a gente trabalha com estimulação e aguarda a resposta. Eu faço o trabalho e aguardo a resposta. Essa... Travou? Não. Essa deve ser a sua visão profissional, tá bom? Então, vamos trabalhar dessa forma. E eu tenho certeza que... Voltou. E eu tenho certeza que se vocês trabalharem com essa visão, o trabalho de vocês vai ser muito mais efetivo e organizado, tá bom? Muitas vezes eu recebo na supervisão, assim, Dani, eu tenho feito tal trabalho, eu não tenho tido resultado. Será que eu estou errando no meu trabalho? Será que eu não estou conseguindo trabalhar com esse paciente, né? Aí eu sempre pergunto, bom, qual é o seu plano de intervenção? E aí, as profissionais não têm plano de intervenção, né? Aí você vai para a sessão, assim, aleatoriamente, né? Opa. Aí você vai para a sessão aleatória, cheia de, enfim, de ideias na cabeça aí de trabalhos, de intervenção, e você não trabalha por bloco e não espera essa criança trazer o resultado para você. Tá bom? Então, a gente precisa trabalhar a intervenção nesse aspecto. Então, entendendo a estrutura da intervenção, fica muito mais fácil para depois vocês escolherem os instrumentos de intervenção. A gente tem hoje muitos materiais, né? Você pode trabalhar com material, algumas supervisionadas me perguntam, Dani, eu posso levar material impresso, né? Que nem a gente faz na escola ali? Claro que pode, né? Mas a gente não pode perder a ideia de que eu estou fazendo o processo de intervenção. Eu não estou somente trabalhando. E essa é a nossa diferença, né? Qual é a diferença de um psicopedagogo para uma professora de aula particular? Aproveitando e entrando nesse assunto, vou compartilhar algo com vocês aqui. Eu não sei, a gente tem aqui vários profissionais de várias cidades diferentes. E talvez vocês possam também me ajudar aqui, me falar como que é na cidade de vocês. Mas aqui na minha cidade, eu sou de Campinas, no interior de São Paulo. E eu tenho visto o seguinte.
várias psicopedagogas que estão atendendo em consultório, fazendo um trabalho de aula particular. E aí, eu fico muito triste com isso. Por quê? Porque, sabe, a gente tem lutado tanto como profissão, né, para instituir, né, o nosso trabalho mesmo no mercado, para ensinar as famílias sobre o que é a psicopedagogia, ensinar as escolas sobre a nossa importância. E aí eu vejo profissionais atuando assim, então você liga no consultório e pergunta, como você trabalha, né? Como que a fulana de tal trabalha? E aí elas me relatam um trabalho, pessoal, de aula particular. E cobram o mesmo valor que a gente está cobrando como... Caiu, voltou. Voltou? Acho que voltou. Ok. Vamos falando aqui, tá, gente? Se vai caindo aqui a live. E aí, eu falo, gente, não pode trabalhar dessa forma. Porque daí, dessa forma, a gente está usando o trabalho para ser como uma aula particular, sendo que você tem total capacidade de ser uma psicopedagoga. E aí, conversando com o pessoal aqui e também na supervisão, o que a gente descobriu? Qual foi o que a gente entendeu aqui, né? É que a criança tá com um problema lá na escola, certo? E aí, as mães, como tem uma pessoa que comentou aqui para mim, a Rossana, né? As mães ficam ansiosas, querem o nosso resultado logo, querem que a gente resolva o problema, ou que a criança, né, saia de 3 na média e vá para 9 na média. Então, aí o que as psicopedagogas fazem? Se sentem cobradas e acabam fazendo aula particular. Então, eu não faço o processo de avaliação, eu já entro com a intervenção direto, nem faço a avaliação e já vou trabalhando com o problema da criança, né? E aí, eu queria pedir aqui encarecidamente para vocês que estão me assistindo aqui, né, que vocês não façam isso. Gente, a gente não pode desestruturar a nossa profissão, né? A gente precisa se posicionar enquanto especialista, como terapeuta de aprendizagem, e trabalhar de forma diferenciada, tá? E aí, por isso que eu sempre falo na supervisão. Eu tô vendo aqui as meninas comentando, né? E aqui em Rio Preto é assim também. Deixa eu ver aqui mais. Cláudia, infelizmente acontece isso mesmo, acontece. E eu atendi uma pessoa na supervisão essa semana e ela me relatou exatamente isso. Dani, eu tô muito triste porque eu liguei para sondar aqui o pessoal da região como eu ensino, né? E eu percebi que elas fazem aula particular. E eu falei, bom, bem-vinda. Infelizmente tem acontecido isso, tá? Não tô aqui para criticar de forma alguma, mas eu tô aqui para fortalecer a nossa classe. Nós precisamos nos fortalecer, tá bom? Então, qual é a diferença do psicopedagogo para aula particular? Veja bem, a aula particular, ela trabalha com a ponta do iceberg, né? Então, qual que é o problema da minha criança? A minha criança não sabe fazer contas de divisão, né? Por exemplo, ela não consegue fazer o processo de contas de divisão, de divisão, vamos pensar assim. Aí, a professora particular, ela vai lá e ela trabalha exatamente com isso. Esse é o bloco de intervenção dela. Somente isso, né? Nós, psicopedagogos, a gente faz o seguinte, a criança chega pra gente com a queixa, que é a ponta do iceberg, mas o que nós vamos fazer? A gente vai lá embaixo, vai lá procurar a raiz desse iceberg, né? A gente se aprofunda lá na criança para descobrir quais são as pontes dessa criança que não estão fortalecidas. O que tem acontecido lá embaixo, que tem travado a aprendizagem do meu paciente. E exatamente essas bases que nós vamos fortalecer. Diferente da aula particular, que ela resolve o problema, mas ela não pesquisa a raiz do problema. Ela não pesquisa a origem do problema e não trabalha com a origem do problema. Então, a gente precisa diferenciar isso. Né? E também estou vendo aqui os comentários de vocês. E a Márcia falou que ela já adianta que não faz aula particular. Agora sim, por exemplo, Dani, eu também sou pedagoga, né? Então eu posso aula particular? Pode, não tem problema. Mas não se venda como psicopedagoga, ok? Se você quer dar aula particular, sem problemas nenhum. Então se venda de forma profissional como uma professora, né, de aula particular, tudo bem? Agora, se você se intitula, né, como psicopedagoga e atende como aula particular, não funciona,
tá bom? Porque eu acho que isso vai te desvalorizar enquanto profissional, tá bom? E vai também desvalorizar a nossa classe, ok? Deu para entender, pessoal, mais ou menos como é esse processo de intervenção? Acho que sim, né? Por blocos aí. Agora vocês vão ficar lá. Dani, como que trabalha o bloco? Muito bem. Agora eu vou tentar responder aqui. Vou abrir para algumas perguntinhas de vocês. Pessoal, vocês se importam? Eu vou comendo aqui. Porque eu vou sair depois da live. Como vocês já são íntimas, né? Já dá para ir comendo aqui. Perdão, tá? Vou comendo mamão. Para quem quer saber. Bom, deixa eu ver. Eu vou aqui agora. Pode fazer perguntas, tá bom? Combinado? Vou abrir aqui para perguntas. Acabei de fazer a minha pós e deixo bem clara essa diferença. Perfeito. Vou colocando as perguntas aqui. Tenham paciência que eu estou rolando aqui, ó. Ok, aí a Rosana comentou aqui. As mães chegam ansiosas, né? Isso atrapalha o nosso processo, com certeza. E a gente precisa explicar para a mãe. E aí, vou dar uma dica também para vocês aqui. Por exemplo, quando vocês vão fechar ali o contrato de vocês, eu não sei se vocês trabalham com contrato, mas se não trabalhem, vamos trabalhar, tá bom? A gente precisa trabalhar com contratos. Tá? Não, sempre pensa o seguinte: você, psicopedagoga, é uma empresa. Nós somos uma empresa, certo? Por exemplo, hoje em dia eu tenho o meu próprio consultório, né? Antigamente, quando eu comecei na minha carreira, eu alugava uma sala dentro de uma clínica. Então, a parte, né, de divulgação, tal, muitas clínicas fazem. Mas hoje, né, que eu tenho meu próprio consultório, então eu sou, e vocês também, mesmo tendo uma salinha aí, tá bom? Vocês são empresárias, tá bom? Vocês têm um negócio nas mãos. Então a gente precisa pensar dessa forma. E aí, o que acontece? A mãe chega para você e vai fazer ali processinho, né? A gente faz o contrato, por isso que eu falo do contrato, ok? A gente trabalha, nós somos uma empresa, nós oferecemos trabalho e essa família precisa estar entendendo o processo do trabalho e o compromisso dela em relação ao pagamento, em relação à frequência, em relação à entrega do nosso trabalho. Então, o que eu explico para a família sempre é: bom, você vai começar o processo de intervenção comigo? Então eu falo, olha, ansiedade existe, porque as mães chegam pra gente como? Quando já tá assim no fim da linha, né? A criança, a escola já chamou a mãe várias vezes, a mãe não queria procurar ninguém, e aí procura quando tá ali com a corda, né, amarrando a criança, tá? No fim, e aí corre pra gente, que é que em 2 meses a gente recupere a criança, e não funciona assim. Mas aí o que acontece? Olha só, eu falo assim pra mãe, mãe, eu não consigo te dar um resultado em menos de 3 meses, tá bom? Então, vocês podem utilizar isso também no trabalho de vocês. Então, o que eu falo para as famílias? Olha, o mínimo de intervenção são 3 meses, em média 6 meses, e quando a gente está falando de uma criança que tem um transtorno, a gente acaba ficando mais do que 6 meses, porque são crianças que precisam de acompanhamento, né? Então, se você conseguir especificar isso para a família, eu acho que a ansiedade dá uma, né? Ok, vou ter que esperar nos meus 3 primeiros meses aí para dar resultado, tá bom? A Alba está me perguntando aqui, Alba, né? Qual é a diferença entre psicopedagogia e neuropsicopedagogia? Bom, eu não sou neuropsicopedagoga, tá? Eu sou psicopedagoga, tenho alguns conhecimentos. Opa, voltou. Tenho conhecimentos na área da psicologia também, mas eu não sou neuropsicopedagoga, ok? Mas qual é a principal diferença? A neuropsicopedagogia, ela nasceu depois aí da psicopedagogia, e ela traz um pouco mais de conhecimento cognitivo, o que na psicopedagogia nós não temos tanto. Claro que hoje em dia está mudando já bastante aí, né? As aulas dos cursos, quando eu fiz lá em 2010 para 2011, a gente quase não falava sobre isso.
né? A neuropsicopedagogia, ela vem trazendo essa ideia, olha, a gente precisa entender dos processos neurológicos. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre o cérebro, sobre a função, sobre as funções executivas, e também o neuropsicopedagogo, ele pode utilizar, às vezes, aí, um instrumento ou outro que nós não podemos, né? Eu digo instrumentos de avaliação, tá bom? Mas a base, ela é praticamente a mesma, né? As avaliações, a intervenção, ela é basicamente a mesma coisa. Aí, Renali, acho que é assim, ela perguntou quanto tempo em média acompanhar os pacientes. Então, voltando, o mínimo de 3 meses, em média 6 meses, e quando eu estou falando de um paciente aí, que é um paciente que tem um transtorno, aí eu acabo ficando mais com ele, né? Posso ficar 1 ano, 2 anos, enfim. Porque daí são pacientes que precisam o tempo inteiro de acompanhamento, não somente de um tempo de intervenção. Cláudia, não cobra a primeira consulta, justamente para explicar aos responsáveis sobre o método de trabalho. Ok. Cláudia, eu vou te dar um alerta aqui, tá bom? Mas, claro, tô aqui só para ajudar vocês. Eu chamo isso de entrevista inicial, né? Quando a gente conversa com a família e a gente explica para a família como funciona o trabalho antes de começar o processo de avaliação. E eu acho importante que a gente cobre nessa sessão. Por quê? Por uma questão de valorização do trabalho. Na minha entrevista inicial, você entende que a gente já está trabalhando a nossa escuta sobre esse paciente? Então, a gente já está sabendo um pouquinho da queixa, a gente já está conhecendo ali a família. Então, já começou o seu ouvidinho profissional a funcionar, né? E também você normalmente gasta ali a sua hora de trabalho no consultório. Então, eu sempre cobro, mesmo sendo a primeira entrevistinha ali, que eu chamo de entrevista inicial, né? Quando a gente conversa com a família, eu já cobro, Cláudia, porque eu acho que ali já começa o seu trabalho. Na verdade, a nossa escuta sobre o paciente já começa quando a família te liga, né? Então, a família ligou, não sei como que vocês trabalham, né? Eu até já fiz um vídeo bem legal também falando sobre isso, como atender, né? O telefone aí, como a gente vendeu o nosso trabalho para a família. Mas é importante que você cobre, sabe, Cláudia? Porque você está gastando o seu tempo. Voltou. Está gastando o seu tempo e também essa entrevista inicial já começou o seu ouvidinho profissional aí para te auxiliar na avaliação, tá bom? Então, por valorização profissional mesmo, eu cobro, mas também, Cláudio, claro, não é obrigatório, tá bom? Fica ao seu critério aí profissional. Claudinelli, quando o paciente já chega com o diagnóstico, temos que fazer as sessões? Sim, muito legal essa pergunta. Vamos lá. Ai, tô ficando cansada de falar, gente. Porque eu falo meio alto aqui. Então, vamos lá. Por que eu faço a avaliação? É o seguinte, o seu paciente chegou? Chegou. Vamos supor que ele tem aí, vamos continuar aqui no TDAH, né? Ele tem o TDAH, mas você concorda que nem todos os TDAHs funcionam da mesma forma? Não, né? A gente tem níveis mais leves, tem TDAHs mais severos, tem também um pouquinho da questão comportamental, como essa criança foi criada, quais são as áreas de inabilidade dela. Então, eu preciso sim passar por um processo de avaliação. A diferença é o seguinte, preste bem atenção, galera. A diferença é que eu não vou fazer a avaliação para levantar hipótese, porque eu já tenho a hipótese dele. Ele já é diagnosticado. Mas a minha avaliação vai servir para eu saber o que essa criança tem de inabilidade dentro do diagnóstico dela, certo? E eu vou trabalhar na intervenção com as inabilidades específicas desse paciente. E se eu não faço o meu processo de avaliação, eu não sei se todas as competências da aprendizagem dele estão em defasagem ou não, né? Então, eu preciso sim reavaliá-lo, tá bom? Claro que com uma outra visão, não para levantar diagnóstico. Não para levantar diagnóstico, mas para criar o meu processo de intervenção. Falar sobre a empresa, os recibos que fornecemos aos pais. Ah, tá, no imposto de renda. Pode ser utilizado sim, né? Na verdade,
E aí eu também digo vocês, eu não sei, né? A gente está ainda numa discussãozinha aí de profissão, né? Para a regulamentação da psicopedagogia, oremos para que dê tudo certo, mas eu creio que muito em breve já vamos estar regulamentadas aí. Mas, como a gente está em atuação e você entrega um trabalho, é importante que você tenha um CNPJ, né? Então, como você teria, né? Teoricamente, você teria um CNPJ, e aí você pode, então, fazer um recibo tranquilo para os pais abaterem no imposto de renda. Vamos lá. Luciane. Pessoal, vocês estão gostando da live? Tá tudo bem? Estão cansados de mim já? Ó, 45 minutos. Ai, ai, ai. Nem parece que passou tanto tempo assim. Estou muito feliz em tê-las aqui comigo. O contrato deve ser assinado pelas 8 sessões, depois renovado? Sim. Então é o seguinte. Vamos lá, voltou. É o seguinte, Luciane. Eu faço. Você pode fazer dois contratinhos, né? Muitas vezes a família só está com a gente para avaliação mesmo, porque, enfim, a escola pediu, porque um outro, né, o neuro pediu, e aí essa criança nem fica para intervenção com você. Então é importante que você primeiro faça o contratinho para avaliação, tá bom? Aí, se essa família quiser ficar com você no processo de intervenção, aí a gente renova esse contrato. Cristiane, Dani, fale um pouco sobre a devolutiva. Cristiane, eu tenho um curso online incrível de 1 hora, videoaulas, que eu ensino passo a passo aí para você escrever a devolutiva. Não dá para falar aqui porque são muitas etapas, né? Mas depois eu posso compartilhar com vocês. Janaína, após a avaliação, como saber se será preciso fazer acompanhamento ou simplesmente fazer. Bom, ou simplesmente fazer a avaliação. Aí, Janaína, é o seguinte: você vai fazer a avaliação com o seu paciente. Se você perceber que as competências de aprendizagem dessa criança estão abaixo do esperado para a idade cronológica dela, então você precisa fazer a intervenção com ela. Se essa criança não está em defasagem, ela não pode ser um problema, às vezes, comportamental, emocional, fonoaudiológico, enfim, aí você pode direcionar essa família para outros profissionais aí da área, né? Rossana, que delícia ouvir isso. Fui criticada por cobrar, mas entendo que já é tempo. Exatamente, Rossana. Bom, como eu falei, gente, cada um trabalha de uma forma. Eu não sou dona da verdade, eu não criei nenhuma teoria. Eu tô aqui para falar com vocês. Eu tô há 7 anos em consultório, então eu tô aqui para passar para vocês aquilo que eu aprendo, né? E eu sou supervisora também há 3 anos, então eu ouço muitas profissionais aí do Brasil. Então, né, acho que isso traz para a gente um pouquinho de experiência aí. Mas, claro, eu sempre falo. Eu sempre falo, fica a critério de vocês, tá bom? É importante que vocês tenham identidade profissional. Pode uma adolescente ter as defasagens somente nas funções executivas e não ser TDAH? Pode, Cristiane. As funções executivas, elas estão atreladas ao desenvolvimento, né? Não necessariamente o TDAH, tá bom? A gente também pode ter uma criança com dislexia, por exemplo, que vai ter sim uma inabilidade na atenção, vai ter uma inabilidade na memória também, uma inabilidade no planejamento, né? Como também você pode ter uma pessoa que pode só ter uma defasagem a nível cognitivo, né? E isso acabar afetando outras áreas, mas ela não precisa necessariamente ter um transtorno da aprendizagem. Denise, você é ótima. Obrigada, Denise. Maria Lúcia, estou amando. Obrigada, Maria Lúcia. Eu que estou amando estar aqui com vocês. Alba, Dani, você é um show, coração gigante. Obrigada, Alba. Quem me acompanha há um tempo, né, maior, sabe disso. Quando eu comecei a me expor na internet, eu não gosto e ainda continuo não gostando muito, mas quando eu comecei, a minha intenção sempre foi ajudar outras profissionais que não tinham conhecimento ou que às vezes acabavam batendo muita cabeça para chegar num resultado, assim como eu também no meu começo. Então, a minha intenção do fundo do meu coração é compartilhar com vocês, é formar em vocês uma identidade profissional importante, é fortalecer a nossa classe. O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é fortalecer a nossa classe, sabe? Nós somos um grupo,
Nós não podemos ter rivalidade entre profissionais, né? Eu trabalho para ajudar famílias e vocês aí do outro lado, na cidade de vocês, no estado de vocês, vocês trabalham pela mesma causa do que eu, né? Então, quando a gente troca conhecimento, como a gente ajuda a nossa amiga, nós estamos fortalecendo a nossa classe. E isso é extremamente importante, né? A gente precisa doar, compartilhar aquilo que Deus coloca em nós, né? Às vezes eu tenho chance de conhecer certas coisas que vocês não, vocês conhecem coisas que eu não conheço e eu também aprendo com vocês. E a vida é isso, né? Feita de troca, de servidão, de amor, de compartilhamento. Então, essa é a nossa pegada aqui. Ai, Cláudia, beijos. Pode ir lá, vai lá. Ai, gente, muitas perguntas. Espera aí. Ai, eu tô esquecendo de comer, gente, que não vai dar tempo de eu comer quando eu terminar a live. Porque eu vou sair com a minha mãe. Intimidade. E aí a gente vai comprar um fogão para ela lá de presente. Então, não tem tempo de comer, mas vamos lá. Preciso abrir o meu espaço, mas não tenho muito tempo. Trabalho 6 períodos. Ó, Eva, é o seguinte. Quando eu comecei, eu também tinha um outro trabalho. E eu só atendia nessa clínica, né, onde eu aluguei uma sala, aos sábados. E eu confesso para você que aos sábados a gente tem uma demanda muito grande, uma procura muito grande. Então, não tenha medo, Eva, vai lá, comece a atender aos sábados, tá bom? Para vocês também que sabem um pouco da minha vida aqui, o meu consultório hoje, eu tenho uma parceria com a Juliana, e a Ju também é psicopedagoga. Eu acabei há um ano e pouco, eu atendia de segunda a sábado, mas aí eu comecei a ficar muito sem tempo, cheguei um pouquinho no estresse, até um dia eu posso falar isso com vocês aqui. Cheguei num estresse muito grande de trabalho, porque a minha demanda estava muito grande, eu não dava conta de atender todo mundo. E aí eu chamei a Ju para vir trabalhar comigo. E hoje a Ju atende no consultório aos sábados. E o dia que ela mais atende, assim, diretão, é sábado. Então, Eva, vai lá, partiu atender no sábado, Eva. Alba, aproveita para explicar um pouquinho de como funciona a supervisão. Bom, a supervisão, ela tem a intenção de orientar vocês de forma teórica sobre o trabalho, né? E a supervisão ela pode servir tanto para acompanhamento de caso, como também para ajudar vocês no processo de intervenção, ou também trabalhar com orientação para abertura de consultório. Geni, como está me ajudando? Estou sentindo mais segurança. Obrigada, você é uma bênção de Deus. Ah, Geni, fica emocionada. Obrigada, viu? Realmente, espero... Eu espero ter um pouquinho de mim aí dentro de cada uma de vocês. Cristiane, ela perguntou sobre a supervisão. Sim, eu faço supervisão online. Hoje eu não tenho mais tempo de fazer presencial, porque eu fico muito tempo no consultório. Então, eu acabo não conseguindo atender lá, porque na supervisão, quando as pessoas iam no consultório, elas ficavam mais do que uma hora comigo na supervisão. Que daí conversa, quer conhecer o consultório, enfim. E aí eu perdia muito tempo. E como eu tenho uma agenda bem puxada lá, então eu faço supervisão online. Depois, Cristiane, se você quiser me mandar um inbox, a gente conversa. Ah, Janaína me lembrou aqui. Ai, gente, o tempo tá acabando. Ela me perguntou sobre captação de paciente. Então, vamos lá. Eu fiquei de falar isso, né? Você que tá aqui desde o começo. Eu falei que eu iria comentar sobre isso. Então, Joelma, seja bem-vinda. Então, é o seguinte, o processo de captação de paciente, ele é extremamente importante, tá bom? Tem duas coisas que eu acho muito importante para o seu consultório ter sucesso. Primeiro, captação de paciente, porque a gente não vai ter como pagar as nossas contas, né? Se a gente não tiver paciente no consultório.
E a segunda questão é gerenciamento financeiro, tá bom? Então, se vocês quiserem, depois vocês podem ir lá aqui na nossa comunidade, né? Escrever lá para mim os temas que vocês se interessam aqui por live, tá bom? Se quiserem, eu posso também falar um dia para vocês sobre como organizar financeiramente o consultório, tá bom? Mas voltando à captação, ela é assim, um coração do seu trabalho, né? Se você não tiver paciente, você não consegue. Se você não tiver paciente, você não consegue, enfim, evoluir, né? Então é o seguinte, primeira questão que vocês podem fazer: buscar ao redor da cidade de vocês escolas que vocês possam fazer parceria, tá bom? Agora, essas parcerias não são assim, ó. Olha, escola, eu tô aqui, eu coordenadora, eu queria uma parceria com vocês. Tá bom, e aí ela pode perguntar, e qual é a vantagem de eu estar com você? Né? Qual é a vantagem de eu escolher, por exemplo, a fulana de tal, né? Você, ou a outra pessoa que já veio aqui na minha escola? Então, a gente precisa se diferenciar. Então, o que eu indico vocês? Quando chegarem, buscarem parceria em escola, fale sobre o trabalho de vocês. Se tiver redes sociais, é importantíssimo. Eu também posso voltar aqui para falar outro dia especificamente sobre marketing, tá bom? Para vocês na internet. Ó, muita coisa aí eu tenho para falar para vocês em live. Essa é a vantagem de estar aqui na comunidade. As lives são específicas para vocês. Então, faz o seguinte, ó, mostra o seu trabalho na internet, né? Se você tiver, leva o panfleto do seu trabalho, tá bom? E a outra questão é, ofereça algo para essa escola. Normalmente, eu indico vocês oferecerem palestras, tá bom? Então, já tenham aí em mãos uma palestrinha pronta, um croquisinho aí, né, estruturadinho, para você falar, olha, eu poderia também aqui, né, para vocês conhecerem meu trabalho, enfim, ver se eu sou uma profissional ok aqui para a escola de vocês. A gente pode fazer tanto a palestra para pais como palestras para profissionais. Então, oferte palestras gratuitas a fim de a escola conhecer o seu trabalho e aí fazer uma parceria com você, tá bom? Segunda coisa que funciona, principalmente se vocês forem de interior. Interior, que nem aqui na minha cidade, Campinas, a gente gosta bastante de jornalzinho de bairro, sabe? Rádio da cidade. Então, isso é muito legal. Colocarem ali anúncios, tá bom? Jornalzinho do bairro, nas rádios da cidade de vocês. Isso também é muito legal. Outra questão, se o seu consultório fica no bairro X, leve panfletos nos comércios ao redor do seu consultório. Né? Então, vai deixando ali panfletagem. Agora, assim, de todas elas, sendo muito sincera com vocês, hoje em dia, para mim, claro, eu já estou há bastante tempo na área, então eu tenho muitas indicações, né? Famílias de pacientes meus que gostaram do trabalho e que acabam indicando outras mães para o meu consultório. Então, a gente tem uma demanda que vem por indicação. Eu também tenho parcerias com escolas aqui da minha cidade. Então, já chega para mim assim. Mas, sendo bem sincera com vocês, a maior demanda para mim vem da internet. De um bom site estruturado, saber sobre marketing digital, tá bom? Aprender sobre anúncios e também aprender sobre expor o seu conteúdo na internet. Então, grande parte dos meus alunos hoje vem da internet. E aí eu posso voltar aqui uma outra hora também para ensinar vocês. Pessoal, eu tenho 2 minutos, porque em 1 hora eles derrubam a gente aqui. Mas... vamos lá? Parabéns, Cristiane. Vamos lá, a gente vai conseguir. Ó, eu tenho 2 minutinhos, porque em 1 hora a live vai cair. Então, já vou me despedir aqui de vocês. Mas assim, eu quero agradecer imensamente por cada uma de vocês que estiveram aqui, né? Essa live eu acho que vai ficar aqui gravada, não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui, eu não sei se fica gravado, mas eu tô aqui para dizer que contem comigo, tá bom? Eu vou tentar ao máximo fazer lives aqui com vocês, como eu falei, né? A gente tá aqui para tentar trabalhar com vocês e entregar para vocês conteúdos, né? Isso é muito importante. Então,
Eu vou fazer ao máximo isso, vou tentar sempre vir aqui conversar com vocês, fazer lives. Por favor, deixem aí na página para mim, enfim, temas que vocês querem saber, porque aí, assim, às vezes eu tenho um público grande e aí eu não consigo responder todo mundo, entendeu? Aí, se a gente faz live, eu consigo responder as dúvidas de muitas pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, desejo sucesso na vida de vocês e eu quero também deixar uma mensaginha aqui para vocês. Talvez grande parte de vocês saibam ou não, eu sou cristã. Então, né, para mim, se tem alguém que eu me espelho na vida é em Jesus, né? Jesus, ele foi o maior mestre, o primeiro professor da história, né? O melhor professor e continua sendo até hoje, né? Jesus nos ensina a compartilhar, nos ensina a ser gratas, nos ensina a nos doarmos, né? A sermos doadores, a sermos servos, a servirmos ao próximo. E o nosso trabalho em consultório é exatamente esse, né? A família chega para você, muitas vezes assim, desesperada, chorando, triste, e ela olha para você e ela espera que você resolva esse problema, que ajude ela, que ajude o filho, que amenize o sofrimento. Então, que eu e que vocês aí do outro lado, que a gente vá para o consultório, que a gente vá trabalhar sempre, 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 sempre. Lembrando que nós estamos ali para servirmos as famílias, para aliviarmos a dor dessa família, né? E que, em consequência disso, o Senhor nos abençoa, nos ajuda. O Senhor, ele nos abençoa, ele nos ajuda a ter sucesso profissional, né? Porque isso está atrelado, tá bom? Então, eu queria deixar isso para vocês aqui. Não percam o amor pela profissão, não percam o amor pelo próximo, tá bom? E vamos parar também de se alfinetarem nas redes sociais. Tá bom, meninas? Basicamente é isso. Abençoo, né, o dia de vocês aí, que o sábado de vocês seja incrível, que o domingo amanhã vocês possam relaxar, descansar. Eu aproveito meu domingo para fazer leitura normalmente. E aí a gente vai conversando. E a gente vai conversando aqui pela comunidade. Tá bom? Então, beijos a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!